Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Projeto Girassol. E hoje nós teremos um bate-papo bem legal respondendo as principais perguntas que vocês nos enviam. E hoje eu estou aqui com dois especialistas da nossa equipe, que são incríveis, que é a doutora Nina e o doutor Caio, para responder essas perguntas e esclarecer tudo para vocês. Muito prazer, doutores, bem-vindos. Obrigada. Eu sou a doutora Nina, sou médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Estou aqui no Projeto Girassol há cerca de 2 anos. Gosto muito do nosso trabalho aqui, o nosso objetivo, né, de conseguir acompanhar os casais a conquistar o tão sonho que é ter um filho. Meu nome é Caio Fernandes, sou médico especialista em reprodução humana. Eu atendo aqui no Projeto Girassol tem aproximadamente 1 ano e é um projeto legal porque possibilita o acesso a casais que talvez não tivessem condições a tratamentos legais para engravidar e realizar o sonho de ter um filho. E antes da gente ir para as perguntas, eu só queria esclarecer aqui que agora que é o mês de junho, que é o mês de conscientização da infertilidade, né? E a gente sabe que ainda existe muito tabu e desinformação. E por que vocês acham que ainda tem essa coisa das pessoas às vezes não saber ou ter aquele problema de contar que vai fazer uma FIV ou que tem um problema para engravidar? Eu acredito que tem muito culpa, né? E uma pressão até da sociedade em relação a esses casais. Sempre tem aquela pergunta, e aí, quando que vai vir o filho? E essa culpa é não só da mulher, como também do homem. Acredito que tem muitos homens, quando a gente pensa em fertilidade, né? Infertilidade do casal, então tem que investigar tanto a mulher quanto o homem, e acredito que tem muito também da parte masculina. Então, quando a gente pensa que um homem a causa é masculina, um fator masculino, o homem pode sentir que tem a questão da masculinidade está muito ligada a isso, então acaba sendo mais difícil ter essa abertura mesmo em relação à conversa sobre fertilidade. E você, doutor? Por um longo período da vida, a grande preocupação da maioria dos jovens e adultos jovens aí é de acontecer uma gravidez acidental, né? Então, o natural na cabeça de todo mundo, nos amigos, etc., é que a gravidez aconteça, uma hora que vai querer engravidar, no mês seguinte vai estar engravidando. Sim. Então, quando isso não acontece de forma rápida, os casais muitas vezes ficam muito preocupados e têm vergonha de comentar com os outros, tudo, porque acham que o normal seria conseguir engravidar. Então, a gente sabe pela literatura que aproximadamente 1 em cada 6 casais aí vai ter dificuldades para engravidar. Então, dificilmente você ou qualquer um não conhece alguém que vai passar por isso. Então, a gente tem que normalizar cada vez mais isso para que os casais tenham uma liberdade de conversar sobre isso e de procurar ajuda. Perfeito. E agora, indo para as perguntas, a campeã que a gente recebe, que é certeza que a mulher vai engravidar na primeira tentativa, doutor? Nenhum tratamento na medicina é 100% de certeza, de efetividade, né? Então, o mais importante é alinhar com o casal, explicar as possibilidades da FIV, as porcentagens de sucesso, explicar que muitas vezes mais de um ciclo vai ser necessário para que se atinja o sonho da gestação. Cada paciente vai ter suas peculiaridades, né? Então, cada paciente vai ter uma taxa de sucesso prevista. É um tratamento hormonal, então cada paciente também vai responder de uma forma ao tratamento. Então, alguns pacientes, sim, vão engravidar no primeiro ciclo. Algumas pacientes vão precisar de mais de um ciclo. O mais importante é que isso esteja alinhado e que a paciente esteja entendendo o processo, confiando no processo e que esteja bem assessorada para que isso aconteça de forma natural. Principalmente para não desistir, né? E quando ela se sente confiante, ela vai continuar. Com certeza. Então, quando ela sente que ela está sendo acompanhada por uma boa equipe, uma boa infraestrutura, ela tem que manter a confiança até o final e persistir na busca pelo sonho. Sim. E falando em planejamento, doutora, até que idade, né, é possível realizar a FIV? Então, aí depende. Se a gente está falando em óvulos próprios, a gente pensa aí numa idade... É também difícil falar exatamente uma idade, mas depois dos 44, 45 anos já fica bem mais complicado, porque tem uma queda muito importante da reserva ovariana, não só da quantidade, mas da qualidade também. E isso é o que mais impacta, né, no sucesso de tratamento. Então, você falar, mas eu conheço fulano que engravidou com 47 anos, mas são casos excepcionalmente raros, né? Então, a gente tem que justamente alinhar as expectativas e realmente depois dos 35 já tem uma queda importante, né?
mas depois dos 40 mais ainda dessa reserva ovariana e da qualidade. Agora, se a gente pensa em recepção de óvulos, né? Então, ter uma gravidez com óvulos doados, aí, pelo Conselho Federal de Medicina, pode ser feito até os 50 anos. Lógico que também tem casos excepcionais que eles podem liberar, mas a gente sempre tem que pensar também na saúde da mulher, né? Então, tem muito mais risco depois de certa idade, riscos de hipertensão, diabetes e complicações de pós-parto. Então, tem que pensar o que realmente vale a pena. Doutor Caio, ainda falando de idade, né? Muitas mulheres hoje, elas têm a menopausa precoce. E nesse caso, é possível que a mulher ainda faça a captação de óvulos? No caso de menopausa precoce, a gente considera a mulher que já teve um esgotamento total da função ovariana. Então, para esses casos, a gente ainda tem tratamentos disponíveis em reprodução humana, mas normalmente não são ciclos com óvulos próprios, né? Então, nesses casos, normalmente a gente acaba tendo que indicar o tratamento com óvulos doados, que é uma possibilidade. A mulher tem que entender como isso funciona, tem algumas questões éticas e tudo. Mas alinhando bem e conversando com o casal é uma forma maravilhosa que a medicina encontrou para que essas mulheres possam engravidar. E muitas mulheres que chegam aqui no Projeto Girassol, elas ainda não sabem a diferença de FIV e inseminação, né, doutora? E principalmente as mulheres acima dos 40 anos, que chegam aqui querendo tentar a inseminação. É indicado? Então, eu vou fazer só uma explicação breve da diferença de inseminação para a FIV. A FIV é quando a gente faz a fertilização em laboratório, né? Então, pega os espermatozoides, pega os óvulos e faz a injeção dos espermatozoides nos óvulos em laboratório. A inseminação intrauterina, a gente acaba precisando do próprio organismo da mulher. Então, tem um processamento seminal e a gente injeta ali no próprio corpo da mulher para que tenha essa fertilização naturalmente, né, com a nossa ajudinha. E aí, depois dos 40 anos, já é mais complicado por alguns fatores, principalmente tem a questão da reserva ovariana, tem que ter trompas funcionantes e tem a questão do tempo, né? Quando a gente pensa numa inseminação intrauterina, a chance de engravidar é bem menor do que uma FIV, até para pacientes mais jovens. Mas em pacientes mais jovens, a gente tem mais tempo para ter essa resposta. A gente pode gastar aí essas tentativas, dependendo do caso, lógico. Sim. Enquanto que, quando pensa nos 40 anos, a gente já está mais correndo contra o tempo. Perfeito. E, doutora, uma coisa também que está muito em alta são as canetas emagrecedoras, né? Que estão por toda a parte aí. E muitas pessoas têm dúvida. A caneta é indicada para quem está tentando engravidar? Não é indicada? Ela ajuda? Ela atrapalha? O que a gente sabe é que as canetas emagrecedoras não são seguras no início da gestação. Então, normalmente, pacientes que já estão efetivamente tentando engravidar, orienta-se que suspenda o uso da caneta, né? O que acontece é que tem algumas pacientes que têm uma anovulação crônica, então que a gente identifica através de uma irregularidade menstrual, e as pacientes que emagrecem com o uso da caneta, às vezes acabam voltando a ter ciclos ovulatórios e isso aumenta a chance dela engravidar. Para tratamentos de reprodução assistida, então, é o paciente que tem um IMC menor, aí, então, depois do uso da caneta, tem uma taxa até melhor de sucesso. Então, o que muitas vezes a gente faz é a paciente que está usando a caneta, a gente interrompe aí só quando vai iniciar o estímulo no mês anterior, né, do estímulo para fazer a captação. E aí, uma vez depois, quando ela for engravidar mesmo, é suspensa de vez. Então, não é segura durante a gestação. Então, efetivamente, quando está tentando, a gente orienta a interromper o uso. Mas mas emagrecer com certeza favorece nas tentativas de gestação. Então, muitas vezes o que a gente faz é deixar a paciente emagrecer com o uso das canetas, ela reabilita os ciclos ovulatórios dela, melhora as chances de engravidar e aí em seguida a gente suspende a caneta para efetivamente iniciar as tentativas. E falando agora sobre antimileriano, que é uma coisa que é muito falado entre as pacientes, doutora. Toda mulher precisa realizar esse exame? Nem toda mulher, mas a gente tem que entender, né, o que a mulher está pensando com esse exame ou até o que o médico precisa ter com esse exame. Então, a gente precisa, para fins de planejamento reprodutivo, então, para tratamentos de fertilização, essa parte reprodutiva é importante, ou até pensar, será que eu vou congelar meus óvulos? Como é que está a sua reserva ovariana agora? Para
daqui quanto tempo você pensa em engravidar. Então, ajuda muito a gente ter esse planejamento reprodutivo. Pacientes que têm história na família de menopausa precoce, pacientes que fizeram alguma cirurgia de endometriose nos ovários, tudo isso pode ser, sim, algo para a gente até ir acompanhando. Então, faz um antimuleriano antes da cirurgia da endometriose e um depois para ver como que foi essa perda. Então, tem suas indicações, não é indiscriminadamente para toda mulher. E eu acho até interessante você falar brevemente sobre o que é esse exame, né? Porque tem muita mulher que não fazia ideia que ele existia, de como ele era. Eu mesma não sabia até uns anos atrás. Então, eu acho que é interessante falar isso para que elas também entendam que é um exame que tem disponível, que é fácil de fazer. É um exame de sangue, só que os convênios não cobrem, então normalmente é pago, mas não é um valor absurdo e é bem tranquilo, é só realmente fazer um exame de sangue. E para fechar as perguntas, uma pergunta que é bem interessante. Tenho 49 anos e quero tentar a FIV, doutor. Com ovo-recepção é o melhor caminho? Com certeza seria o melhor caminho. Então, a partir de determinada idade, a gente considera que as taxas de sucesso nos ciclos de FIV com óvulo próprio são muito, muito baixas. Então, acaba não compensando o investimento. Então, isso tem que ser esclarecido para o paciente. Com ovo-recepção, a gente sabe que tem uma segurança bem estabelecida, aí, até os 50 anos, que o CFM coloca para uma gestação acontecer. Então, tem muitos fatores que têm que ser avaliados. Então, as comorbidades da paciente, medicações de uso contínuo que ela faz, para entender a segurança dessa gestação. Mas, com os óvulos doados, é com certeza possível e, muito provavelmente, sim, seja o melhor caminho para que ela engravide. Bom, essas foram as principais perguntas que nós recebemos. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria que vocês deixassem um recado para essas mulheres que ainda não procuraram ajuda ou que estão tentando e ainda estão criando aquela coragem para procurar um especialista. O que vocês diriam para elas? Diria para que todos os casais, né, que estão passando pela jornada aí da infertilidade, das tentativas, vocês não estão sozinhos. A gente também está aqui para ajudar, então, caso seja você se encontre numa situação aí sem conseguir engravidar ou não saber mais por onde correr, a gente está aqui à disposição e vocês nunca vão estar sozinhos. Tem mais gente do que vocês pensam que estão passando pela mesma situação. Eu acho que muitos casais que passam por isso, às vezes também não buscam ajuda porque já pensam, não, a FIV é muito caro, eu nunca vou fazer. Mas eu acho que seria importante, primeiro, saber que é um problema muito comum na sociedade, então, que nem a gente falou anteriormente, aí 1 em cada 6 casais vai passar por isso. Segundo, eu acho que seria muito importante uma avaliação inicial, uma consulta mesmo, para entender mesmo em que situação você está, que possibilidades você tem. E aí, mais para frente, se a FIV for um caminho que não for possível para você, tudo bem, mas você vai entender a posição, vai entender os seus problemas de saúde, vai entender o que está acontecendo com você. Né? Então, essa conversa tem que acontecer. E o outro seria para pacientes jovens, então, que estão aí adultos, 25, 30 anos, e que começou a pensar, nossa, será que eu deveria congelar óvulos ou não também? Eu acho que é muito importante essa conversa aparecer, nem que seja com o seu ginecologista de rotina mesmo, assim, para ter informações sobre isso, porque o que a gente vê muitas vezes, inclusive aqui no projeto, são pacientes chegando tarde para esse tipo de tratamento e elas falam, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, nunca ninguém conversou comigo sobre isso, se eu soubesse teria já me preparado antes. E a gente fica impressionado porque na nossa cabeça todo mundo fala sobre isso, né? Mas a gente está inserido num meio em que realmente todo mundo fala sobre isso. Tá? Então seria isso. Eu acho que ter mais informação, buscar orientação e buscar uma consulta mesmo para entender o que está acontecendo. Muito obrigada pela clareza de vocês, pelo acolhimento nas respostas. E se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha tido mais clareza sobre o assunto, que você tenha se sentido acolhida. E caso você seja essa pessoa que está tentando e não está conseguindo, que você procure um especialista. O Projeto Girassol está aqui para te acolher, não só para realizar um tratamento, mas também para te ajudar de todas as formas a realizar o seu sonho da maternidade. Até o próximo episódio.